O Santo possa te usar, irmão. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, na Tua santa presença. Agora, Senhor, que nós estaremos abrindo a Tua palavra, que o Senhor nos use para que possamos transmitir a Tua mensagem para todos aqueles que ainda não conhecem. Fique conosco, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos felizes porque nós estamos chegando em mais um sábado. E estamos tristes porque está acabando os 10 dias de oração. Quantos aqui receberam bênção de Deus durante esses 10 dias? Eu acredito que todos que participaram têm uma história bonita para nos contar. E o tema do nosso sermão de hoje já foi falado, que é vencendo o dia a dia. Nós sabemos, queridos irmãos, que nós passamos no dia a dia por muitas dificuldades. Passamos, às vezes, por cansaços. Né? Hoje eu cheguei na igreja, o irmão falou: irmã, eu estou com uma pneumonia, eu acho que é pneumonia, e não estava muito bem, não passou a semana muito bem, né, irmão? E aqui eu acredito que nós temos diversas pessoas que estão passando por dificuldades no dia a dia. Às vezes é algum conflito na família, pai com filho, filho com pai, com mãe, e assim desentendimentos diversos. Nós sabemos que às vezes passamos por doenças, falta de emprego, às vezes um grande desafio para não ir para a escola, né, meu jovem, na sexta-feira à noite ou no sábado durante o dia. Cada um de nós tem as nossas batalhas, mas nós conseguimos vencer essas batalhas no nosso dia a dia quando nós colocamos quem em primeiro lugar em nossa vida? Deus. A letra da música já diz: primeiro Deus e a tua vida vai florescer. Isso é bonito para que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Mas não basta, meus queridos irmãos, a gente vencer esses obstáculos no dia a dia. São dificuldades que muitas vezes a gente pensa: meu Deus, será que eu vou conseguir vencer? Mas quando chega no final do dia, você fica feliz por ter vencido uma falta de emprego, uma falta de dinheiro, qualquer dificuldade na vida. A Bíblia nos diz em Daniel 12, verso 1. Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel 12, verso 1. Abram aí a Bíblia em Daniel. Alguém gostaria de ler? 12, verso 1. E o anjo continuou dizendo: nesse tempo aparecerá o anjo Miguel, o protetor do povo de Deus. Será um tempo de grande dificuldade, como nunca aconteceu desde que as nações existem. Mas nesse tempo serão salvos todos os do povo de Deus que tiverem os seus nomes escritos no livro de Deus. Haverá um tempo, meus queridos irmãos, que essas dificuldades no nosso dia a dia que você passa, vai ser uma pequena dificuldade frente ao que tem para acontecer no final dos tempos. A Bíblia deixa bem claro em Daniel que os filhos e filhas de Deus viverão um tempo de angústia, o qual nunca houve, e jamais pensarão no que pode acontecer. E esse tempo de angústia, meus irmãos, Ellen White, há 100 anos atrás, quando ela viveu, ela escreveu no livro Eventos Finais, ela disse: estamos mesmo no limiar do tempo de angústia. Muito obrigada, querida. Eu estou com um pouquinho de sede. Dá licença, irmãos. No livro Eventos Finais, na página 12, Ellen White, há 100 anos atrás, escreveu assim: estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidades que dificilmente sonhamos. Depois que Ellen White escreveu isso há 100 anos atrás, o que já aconteceu, meus queridos irmãos? Já aconteceu 2 guerras mundiais, aconteceu aquele massacre no Holocausto. Cada vez mais nós estamos vendo os ricos ficando mais ricos e os pobres ficando mais pobres.
Cada vez mais nós estamos ouvindo na televisão os ecologistas falarem que se nós não fizermos nada pela natureza, o que vai acontecer com o mar? O mar diz que ele vai aumentar 2 metros, vai subir 2 metros de altura. E nesses 2 metros de altura, diz que ele vai inundar cidades. Cidades como Rio de Janeiro, cidade como Santos, Xangai, elas vão ficar inundadas pela água. E dessa forma, essas cidades desaparecerão do mapa. E mais de 200 milhões de pessoas ficarão desabrigadas. Ellen White continua dizendo: os juízos de Deus estão na terra, as guerras e rumores de guerra, as destruições pelo fogo e inundações. Isso está acontecendo, meus irmãos? Está acontecendo destruições pelo fogo? Alguém já viu aí o Havaí pegando fogo, pessoas morrendo dentro do carro, porque foram se esconder do fogo e o fogo passou, lambendo e pegando fogo em todo mundo? Guerras. Quantas guerras nós estamos vendo aí? Dizem claramente que o tempo de angústia que aumentará até o fim está às portas. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. Tremendas provas e aflições aguardam ao povo de Deus. O espírito de guerra está incitando as nações de um a outro extremo da terra. Está acontecendo isso, meus irmãos? Mas em meio ao tempo de angústia que está para vir, tempo de angústia qual nunca houve desde que existe nação, e o povo escolhido de Deus ficará inabalável. Satanás e seu exército não poderão destruir, pois anjos magníficos em poder o protegerão. Esse daqui é o livro Beneficência Social, de Ellen White. Ele tem essa frase muito bonita que nós lembramos para trazer nesse momento para a igreja. Meu povo, meus irmãos, hoje nós vemos constantemente jovens, crianças se matando, tirando a vida. Eu me lembro que no ano passado, ano retrasado, nós estávamos fazendo evangelismo do Ministério da Mulher. E ali nós estávamos na casa de uma irmã todas as noites pregando da palavra de Deus. E bem no canto havia um grupo de crianças que elas estavam sendo atendidas pelas professoras da nossa igreja, contando historinhas, contando coisas bonitas. Depois de mais ou menos 30 dias que acabou aquele evangelismo, nós ficamos sabendo de uma notícia triste, que uma das crianças de 7 anos que estava em nosso meio tirou a própria vida. Então, irmãos, isso está acontecendo, suicídios constantemente. Muitos estão dizendo, os analistas estão dizendo que no ano de 2024 será o ano das guerras. E nós já estamos vendo 2 delas acontecerem. Uma é a invasão da Ucrânia pela Rússia, que todos nós acompanhamos pela televisão. Os conflitos no Oriente Médio, desencadeado pelos ataques do Hamas a Israel. E dizem que a terceira guerra pode envolver a China. Irmãos, a China ela já construiu uma grande base militar no meio do mar. É muita tecnologia. As pessoas do mundo inteiro estão se preparando para uma possível guerra. Diz que ainda esse mundo não acabou, porque nós temos 4 seres nos 4 cantos da terra, segurando os ventos. Quem são esses seres? São os anjos de Deus. Diz que quando Deus ele soltar esses ventos, esses anjos soltarem esses cantos da terra, diz que vai acontecer selvageria. Vai ser uma calamidade, meus irmãos. Isso daí vai ser o tempo de angústia que nós vamos vivenciar. E tem mais. No livro Recebereis o Poder, de Ellen White, tem uma outra frase, uma reflexão muito importante, que ela fala, prestem atenção. Esse tempo de aflição e angústia requererá um esforço de sinceridade e fé resoluta, que suporte a demora e a fome e não desfaleça sob a fraqueza, embora seja severamente provado. Nós vamos ser provados demais, meu irmão. O período de graça é o tempo concedido a todos, a fim de se prepararem para o dia de Deus.
Diz aqui Ellen White que nós devemos ter fé resoluta e sinceridade. Quando falamos em sinceridade e fé resoluta, nós só lembramos ali daqueles jovens de Daniel, né? Que foram fiéis ao Deus Altíssimo, não se alimentando daqueles alimentos. E nós vamos passar por provações. E estamos passando, porque quando nós sentamos numa mesa com pessoas que não são adventistas, que elas entregam carne de porco, entregam qualquer outro alimento para nós comer, a gente às vezes fica sem jeito e elas falam, mas por que, meu amigo? Por que você não come? O que é o problema de você comer isso daí? Não tem problema nenhum. E isso foi no passado, está acontecendo e vai ser pior no futuro. Não imagine que esse mundo vai melhorar. Esse mundo vai de mal a pior. Agora, a boa notícia que nós temos é que Jesus nos defenderá e nos livrará. Em Salmos 9, de 9 a 10 diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Ah, meu irmão, se você hoje passa por dificuldade, falta de dinheiro, falta de emprego, solidão, depressão, ansiedade, tristeza, está passando por uma dificuldade grande na sua casa, às vezes você pode estar pensando, Deus me abandonou. Deus abandona alguém, meu irmão? Deus não abandona, Ele está ao teu lado constantemente. A Bíblia diz que nunca desamparará os que o buscam. Deus é um Deus fiel, é um Deus verdadeiro. É aquele Deus que nós estamos aguardando a sua vinda. E a Bíblia diz que nós passaremos por dificuldades terríveis nos finais da história desse mundo. Mas diz também que nós teremos o prazer de ver o maior acontecimento da história do mundo, que é a volta do nosso Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, Ele vai retornar, diz que vai ser o maior dos eventos que esse mundo já viu. É a sua grande volta. E diz que a volta de Jesus, Ele vai vir no meio das nuvens dos céus. Nós já sabemos da história. Como que vai acontecer a mãozinha, uma nuvenzinha do tamanho de uma mãozinha. E essa nuvem vai ampliar, até que ela vai chegar próximo. E nós vamos ver quem é que está ali naquele meio. E o nosso sermão de hoje enfatiza durante todo o sermão, algo que eu vou resumir agora. Ele fala que Jesus ele vai vir em um cavalo, e nesse cavalo virão vários cavaleiros atrás dele, os anjos estarão montados em seus cavalos, e Jesus virá num cavalo, e nesse cavalo ele vai estar com a sua roupa toda manchada de sangue. E diz que Jesus, Ele irá deferir da sua boca, diz que a espada que Jesus, Ele está carregando não está na mão. Ele vai deferir essa espada da sua boca. Diz que a boca de Deus vai abrir, tá, gente? E vai sair uma grande espada. E agora nós precisamos entender como que vai ser, né? O que quer dizer esse cavalo? O que quer dizer esse monte de anjo em cima do cavalo? Como é que é isso? Vai acontecer na realidade? É uma história apocalíptica, escatológica? O que é isso, irmã, realmente? Na verdade, meus queridos irmãos, Jesus, quando Ele voltar, Ele vai vir como Rei dos Reis, Senhores dos Senhores. A Bíblia nos conta isso. E diz que todas aquelas pessoas que transpassaram Jesus, que o mataram, que o humilharam, que fizeram de tudo para acabar com ele, e não só aqueles do passado, mas todos os outros, até o momento que não quiseram obedecer ao nosso Deus, essas pessoas também serão fadados a ressuscitar se estiverem mortos. Para o quê? Para a morte eterna. Que tristeza, meus queridos irmãos.
João, ele faz uma descrição bem clara desse Jesus Cristo vindo no seu cavalo branco. E ele demonstra claramente que Jesus, ele é fiel e verdadeiro a todas as pessoas que o obedecem, que estão constantemente ao seu lado. Jesus, ele é fiel e verdadeiro porque seu agir é reto, autêntico e leal. E por causa disso, podemos descansar na promessa de que ele não esquece e não esquecerá o seu povo, e que libertará no momento oportuno. Então João, ele começa a falar na descrição de Jesus. Vem no cavalo, Jesus, já falei várias vezes aqui, e ele vai estar com uma roupa vermelha toda encharcada de sangue. A roupa vai ser vermelha devido ao sangue. Não é que ele colocou uma roupa vermelha e é devido ao sangue. E diz que Jesus, a aparência de Jesus, diz que os olhos deles vão ser como chama de fogo. Essa chama de fogo, gente, simbolicamente na Bíblia diz que não há nada que nós possamos fazer que esteja escondido de Deus. Agora eu quero abrir um parênteses. A gente, quando fala, não há nada que eu possa fazer que Deus não veja. Aí a gente só imagina as coisas erradas, né? Ah, o irmão ali fez um adultério, o irmão ali matou, o irmão fulano, o irmão não, porque o irmão não faz isso. A pessoa roubou. Isso não fica escondido dos olhos de Deus. Mas eu quero, irmão, te dizer que as coisas boas que você faz, Deus também vê.